Querida alma, os anjos me trouxeram hoje uma mensagem que ecoa profundamente no coração daquela pessoa que tem ocupado seus pensamentos. Aquela presença que, mesmo distante, parece vibrar em cada fibra do seu ser. Há algo de imenso e transformador acontecendo no íntimo dela, algo que ela mesma talvez ainda não tenha plena consciência, mas que os anjos, em sua sabedoria infinita, querem que você compreenda com clareza cristalina. A ausência que ela sente de você não é um mero espaço vazio, não é uma lacuna que pode ser preenchida por qualquer outra presença ou distração. Não, querida alma, é um sentimento que se aprofundou, que se tornou uma parte intrínseca do seu dia a dia, um peso que se manifesta em cada suspiro e em cada momento de quietude. Essa pessoa, que talvez tenha se esforçado para seguir em frente, para convencer a si mesma de que a vida continuaria normalmente sem você, agora se encontra enredada em uma teia de lembranças e emoções que escapam ao seu controle. Os anjos mostram, com uma clareza que transcende o véu do visível, que apesar da distância física, sua energia permanece intrinsecamente ligada à dela. É uma conexão que desafia a lógica, uma força invisível que a puxa incessantemente de volta para você. Não importa o caminho que ela tente trilhar, as pessoas com quem se relacione, ou os novos horizontes que tente desbravar. Mas uma pergunta inevitável surge. Por que, então, ela não admite essa verdade? O que a impede de dar o passo crucial em sua direção, de romper o silêncio que tanto a consome? Os anjos me revelam que essa pessoa tem travado uma batalha interna árdua contra o que realmente sente. Talvez a couraça do orgulho a proteja de uma vulnerabilidade que ela teme. Talvez o medo do desconhecido ou da rejeição a paralise. Ou, quem sabe, ela simplesmente ainda não conseguiu dimensionar a profundidade e a intensidade desse vínculo que os une. Contudo, os anjos asseguram que, no silêncio da noite, quando as defesas diminuem e os pensamentos se tornam mais nítidos, quando o coração clama mais alto do que a razão, a verdade se torna inegável. Ela sente sua falta de uma maneira que nunca experimentou antes. É uma saudade que transcende a mera nostalgia, uma carência que se transformou em uma necessidade vital. Essa saudade não se restringe a momentos específicos ou a memórias isoladas. Ela abrange a totalidade da sua presença na vida dela. Há algo em você, querida alma, que trouxe luz, um conforto indescritível e um senso de segurança que ela não encontra em mais ninguém. A forma como você a compreendia, como seus olhos se encontravam e você parecia ler a alma dela, sem a necessidade de uma única palavra. Aqueles pequenos gestos, aquelas nuances de carinho e atenção que talvez tenham passado despercebidas no passado, agora se tornaram grandes vazios, ausências que chegam a doer fisicamente. A percepção de que esses detalhes eram, na verdade, pilares de sua felicidade, agora a assombra, tornando a ausência ainda mais palpável e dolorosa. E os anjos me mostram algo ainda mais pungente, uma inquietação que tem corroído a paz interior dessa pessoa. Ela tem se questionado incessantemente se já perdeu a chance. A última oportunidade de ter você de volta. Essa dúvida persistente se transformou em um peso esmagador em sua alma, uma agitação constante que a impede de encontrar serenidade. O tempo, que ela esperava que curasse e apagasse as memórias, não diminui a sensação de vazio. Pelo contrário, a cada dia que passa, essa sensação cresce, pois essa pessoa percebe, com uma clareza dolorosa, que quanto mais tenta esquecer você, mais você se torna presente em seus pensamentos, em seus sonhos e em cada canto de sua existência. Não há escapatória para essa verdade. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários este mantra: eu sou digna de amor e respeito. Agora, continuando a mensagem, os anjos dizem que essa pessoa tem buscado, com desespero, distrações. Ela tem se esforçado para ocupar a mente, para preencher cada segundo de seu dia com atividades que a afastem desse turbilhão de sentimentos que a consome. Mas a verdade é que, quanto mais ela tenta negar o que sente, mais forte a saudade se torna, mais intensa a conexão se manifesta. E agora, ela começa a perceber, com um lampejo de clareza, que precisa enfrentar essa realidade que tanto tentou evitar.
Não há mais como fugir do que o coração dela clama. Ela pode não ter verbalizado isso ainda. As palavras podem não ter sido proferidas, mas seu coração, sua alma, já tomaram plena consciência. Você foi, e continua sendo, alguém absolutamente insubstituível em sua vida. Não há e nunca houve ninguém que despertasse nela as mesmas sensações, que a fizesse sentir a profundidade e a beleza que você trouxe. E essa constatação a assusta profundamente, porque ao chegar a essa compreensão, ela finalmente entende que talvez, apenas talvez, tenha cometido um erro irreparável ao permitir que você se afastasse, ao deixar que essa conexão se perdesse no tempo e na distância. O que os anjos querem que você saiba, querida alma, é que essa saudade que a consome não é em vão. Ela não existe apenas para atormentar essa pessoa ou para semear dúvidas em seu próprio coração. Não, ela tem um propósito maior, um significado mais profundo, uma razão de ser que transcende a dor da ausência. Os anjos mostram que esse sentimento, essa dor da falta, está abrindo os olhos dessa pessoa para algo que, no passado, ela se recusou a enxergar, a aceitar, a valorizar. O valor imenso e inestimável que você tem em sua vida. É como se a ausência fosse um espelho, refletindo a importância da sua presença. Agora, a grande pergunta, a questão central que os anjos trazem para a sua reflexão é: o que essa pessoa fará, de fato, com esse sentimento tão avassalador? Será que ela terá a coragem inabalável de enfrentar o que realmente sente, de mergulhar nas profundezas de sua própria alma e admitir a verdade? Será que conseguirá, finalmente, deixar o orgulho de lado, derrubar as barreiras que construiu e buscar você, com a humildade de quem reconhece um erro? Ou permanecerá presa nesse ciclo vicioso de saudade e arrependimento, consumida pela inércia e pelo medo? Os anjos mostram que há um conflito interno de uma intensidade avassaladora acontecendo nesse exato momento. O desejo de estar perto de você, de sentir sua presença novamente, cresce exponencialmente a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Contudo, ainda existe um medo que a impede de agir, uma força paralisante que a mantém em sua zona de conforto do silêncio, medo da rejeição, medo de que seja tarde demais para consertar o que foi quebrado, medo de que você já tenha seguido em frente, construindo uma nova vida sem ela. Esse medo é a âncora que tem mantido essa pessoa em silêncio, mesmo quando a alma dela clama, grita, implora por você. Mas os anjos asseguram que essa situação não pode persistir por muito tempo. Algo de grandioso e transformador está prestes a mudar, a virar a página dessa história. Os anjos dizem que essa pessoa está se aproximando de um momento decisivo, um ponto de virada, onde será inevitavelmente obrigada a encarar o que realmente sente e, finalmente, tomar uma atitude concreta, uma decisão que não poderá ser mais adiada. O universo, em sua sabedoria orquestrada, está criando as circunstâncias perfeitas para que essa verdade venha à tona, para que ela finalmente compreenda que fugir desse sentimento, dessa conexão, não é mais uma opção viável. Você consegue sentir isso no ar, querida alma? Consegue perceber essa energia de mudança se aproximando, essa vibração de transformação que preenche o espaço ao seu redor? Porque os anjos estão dizendo, com uma clareza que transcende o tempo, que algo está para acontecer, algo que redefinirá o curso dessa conexão. Essa saudade que essa pessoa sente por você não é um simples capricho do destino, não é um acaso, é um chamado profundo, um convite para que ela desperte para a realidade, para que finalmente compreenda a importância e o valor inestimável dessa conexão que os une. E esse chamado, querida alma, está ficando cada vez mais forte. O universo está orquestrando um reencontro. Querida alma, a saudade que ela sente não é mais apenas um sentimento incômodo, um leve desconforto que pode ser ignorado. Não, os anjos me mostram que ela se transformou em uma necessidade quase incontrolável, uma força que a impulsiona de maneiras que ela mesma não consegue compreender plenamente. Há uma inquietação crescente em seu peito,
uma sensação de vazio que ela não consegue mais disfarçar, por mais que tente. Os anjos revelam que, por mais que essa pessoa se esforce para agir normalmente, para manter a fachada de que tudo está bem, sua mente e seu coração estão em outro lugar. E esse lugar, querida alma, é inegavelmente ao seu lado, onde sua presença se faz sentir de forma tão vívida. Ela tem vivido dias de intensa reflexão, momentos em que as lembranças vêm à tona como se fossem cenas de um filme, passando repetidamente em sua cabeça, em um loop incessante. São flashes de momentos vividos, de conversas que se desenrolaram, de palavras ditas e, principalmente, de palavras não ditas, de gestos que antes pareciam pequenos, mas que agora carregam um peso imenso, um significado que ela não havia percebido antes. Essa pessoa sente sua falta de uma maneira que ultrapassa qualquer lógica, pois não se trata apenas da sua presença física, do seu toque, do seu abraço, mas da sua energia, da forma única e insubstituível como você fazia com que ela se sentisse, a paz e a alegria que você irradiava. Os anjos dizem que essa pessoa não esperava que a saudade chegasse a esse ponto, a essa intensidade avassaladora. No início, ela acreditava, com uma certa ingenuidade, que tudo se resolveria com o tempo, que a distância faria com que os sentimentos se dissipassem, se esvaíssem no ar como fumaça. Mas agora, a realidade se impõe com uma clareza brutal. Ela percebe que o tempo não apagou nada. Pelo contrário, cada dia que passou, cada momento de ausência, fez com que cada detalhe, cada lembrança, se tornasse ainda mais nítido, mais presente, mais vívido em sua memória. E isso tem mexido com ela de uma forma que jamais imaginou ser possível, abalando suas estruturas e suas certezas. Essa pessoa já tentou, repetidamente, seguir em frente. Os anjos mostram que ela buscou, com afinco, distrações, tentou ocupar a mente e o coração com outras coisas, com novos projetos, talvez até com outras pessoas, buscando um substituto para o vazio que sentia. Mas nada funcionou. Nenhuma experiência, por mais interessante que fosse, conseguiu preencher o espaço que você deixou. Nenhuma conversa trouxe o mesmo conforto, a mesma sintonia. Nenhum toque despertou a mesma conexão, a mesma faísca, a mesma profundidade. E é nesse ponto, querida alma, que essa pessoa começa a perceber, com uma dor silenciosa, uma verdade inegável e irrefutável. Não existe ninguém como você. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: eu recebo a verdade que os anjos trazem para mim. Isso é um ato de abertura e aceitação para as bênçãos que estão chegando. Agora, continuando a mensagem. Essa constatação tem sido um fardo pesado para essa pessoa. Ela se vê diante de um dilema existencial. Aceitar plenamente o que sente e buscar, com coragem, uma reaproximação sincera, ou continuar fugindo daquilo que já se tornou impossível de ser ignorado, de ser sufocado. Os anjos dizem que há um medo muito grande enraizado no coração dela, um receio profundo e paralisante de que já seja tarde demais, de que você não esteja mais disposta a ouvir o que ela tem a dizer, a dar uma nova chance. E esse medo, querida alma, tem feito com que ela hesite, mesmo quando a vontade avassaladora de te procurar, de se reconectar, grita dentro dela com uma força ensurdecedora. Os anjos me mostram que, em um passado recente, essa pessoa esteve muito perto de entrar em contato com você. Ela chegou a pegar o telefone, a digitar algumas palavras, a ensaiar mentalmente diálogos inteiros, a imaginar cada detalhe de uma possível conversa. Mas algo a impediu no último momento, algo que a puxou de volta para o silêncio. O medo do desconhecido, o receio do que poderia ouvir como resposta, a paralisou completamente. E isso fez com que ela recuasse, mesmo sabendo, no fundo de sua alma, que o silêncio apenas prolongaria sua angústia, sua inquietação, sua dor. Querida alma, os anjos pedem que você compreenda algo essencial, algo que transcende a compreensão humana. Essa pessoa sente sua falta, mas ainda não encontrou a coragem necessária, a força interior, para enfrentar essa verdade de frente.
Ela está lidando com um turbilhão de emoções, um verdadeiro caos interno, tentando entender como algo que parecia resolvido, superado, ainda tem tanta força, tanta ressonância dentro dela. E a resposta, querida alma, é simples, mas profunda, porque o vínculo entre vocês nunca se rompeu. É uma ligação que transcende o tempo e o espaço. Essa conexão é algo que ultrapassa o plano físico, as barreiras da matéria. É algo que os anjos mostram como um fio dourado, etéreo e luminoso, que une as almas. Um laço energético que, independentemente da distância, do tempo ou das circunstâncias, continua existindo, pulsando com vida própria. E quanto mais essa pessoa tenta resistir a essa ligação, a essa verdade inegável, mais forte se torna a sensação de que algo dentro dela está incompleto, faltando, sem você. É uma parte essencial de seu ser que está ausente. Os anjos dizem que essa pessoa está à beira de uma decisão importante, uma encruzilhada em sua vida emocional. Os próximos dias, as próximas semanas, serão decisivos, pois ela já não consegue mais carregar esse peso sozinha, essa angústia que a consome. A necessidade de se expressar, de tirar esse nó da garganta, de dizer tudo o que ficou guardado em seu coração por tempo demais, está crescendo a cada momento, a cada respiração. E, em breve, ela será impulsionada, de forma irresistível, a agir, a tomar a atitude que tanto teme, mas que tanto anseia. Mas há uma pergunta essencial que os anjos querem que você se faça, que ressoe em seu íntimo. Você está preparada de verdade para ouvir o que essa pessoa tem a dizer? Porque quando ela vier, querida alma, não será mais com joguinhos, com palavras vazias, com frases soltas ou respostas vagas. Não, será com a verdade nua e crua. Será com o coração aberto, com sentimentos que ela guardou por tempo demais, com uma vulnerabilidade que ela nunca demonstrou. Será um momento de total honestidade. E os anjos dizem que, quando esse momento chegar, você precisará decidir, com sabedoria e clareza, se essa história terá um novo começo, um novo alvorecer, ou um ponto final definitivo, uma conclusão que trará paz a ambos. A escolha será sua, e os anjos estarão lá para guiar seu coração. Querida alma, os anjos continuam a guiar esta mensagem, tecendo cada palavra para que você compreenda, com a máxima clareza, o que realmente está acontecendo no coração dessa pessoa que tanto te afeta. Há algo de muito importante que precisa ser revelado hoje, algo que ela tem tentado suprimir, mas que já não tem mais forças para conter. Ela não aguenta mais essa saudade, e algo dentro dela está prestes a explodir, a transbordar. Essa sensação de ausência, que no início parecia apenas um leve incômodo, um vazio suportável, se transformou em um peso insustentável, uma angústia que a consome. Ela sente sua falta de um jeito que jamais sentiu por ninguém em toda a sua vida, uma carência que transcende qualquer outra experiência. Os anjos mostram que essa pessoa tem tentado agir como se estivesse no controle de suas emoções, como se pudesse simplesmente seguir em frente sem olhar para trás, sem se importar. Mas, na realidade mais profunda, há uma verdadeira tormenta acontecendo dentro dela, um turbilhão de sentimentos que a assola. Quando está sozinha, longe do barulho do mundo, quando as distrações diminuem e o silêncio se instala, sua mente viaja inevitavelmente para o passado, revivendo, em detalhes vívidos, os momentos preciosos que viveu ao seu lado. Cada memória, cada lembrança, tem um gosto diferente agora, um sabor agridoce de nostalgia e arrependimento. Se antes ela via tudo com uma certa distância emocional, agora sente cada detalhe com uma profundidade que chega a doer fisicamente. Uma pontada no peito que a lembra da sua falta. Ela se lembra da sua voz, do timbre único que acalmava sua alma, do jeito que você sorria, um sorriso que iluminava o ambiente e trazia paz ao seu coração, do brilho especial no seu olhar, quando falava sobre algo que amava, uma paixão que a contagiava. Pequenos gestos, detalhes que antes pareciam triviais, agora são preciosos, tesouros que ela guarda em sua memória e que a fazem perceber o quanto você era essencial. Os anjos dizem que essa pessoa começou a perceber, com uma clareza dolorosa,
que ninguém mais possui essa energia, essa essência única, essa aura que só você tem. E é exatamente essa percepção que está trazendo uma inquietação profunda e persistente ao seu coração, uma sensação de que algo está faltando. O que essa pessoa não entende completamente ainda, mas está começando a vislumbrar, é que a saudade que sente não é apenas um reflexo de bons momentos passados, não é mera nostalgia. É, na verdade, um sinal claro e inequívoco de que há algo muito maior ligando vocês, algo que transcende a compreensão humana. Essa conexão não foi construída apenas pelo acaso, nem é algo que possa ser substituído por qualquer outra pessoa, por mais que ela tente. Ela pode até se esforçar para se convencer de que vai superar, que tudo isso vai passar, que o tempo apagará a sua memória. Mas os anjos mostram que o que existe entre vocês não é algo que desaparece, porque é uma ligação de alma, um laço espiritual indissolúvel. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Ela pode sim ter tentado fugir desse sentimento avassalador, se distraído com outras pessoas, mergulhado de cabeça em novas rotinas ou em projetos ambiciosos. Mas nada disso, absolutamente nada, conseguiu apagar a verdade que pulsa dentro dela. O universo, em sua sabedoria e orquestração perfeita, está enviando sinais constantes, mensagens sutis e intensas ao mesmo tempo, forçando-a a enxergar o que realmente sente, a confrontar a verdade que tanto evitou. Esses sinais podem vir de diversas formas, querida alma. Uma música que toca de repente no rádio e a faz lembrar de você de forma inesperada, um perfume no ar que traz de volta uma lembrança vívida, ou até mesmo sonhos intensos e perturbadores nos quais você aparece, com uma presença quase física. E os anjos me mostram que ela tem sonhado muito com você. Não são sonhos aleatórios, sem sentido, mas visões cheias de significado, repletas de mensagens ocultas e emoções profundas. Muitas vezes, ela acorda sentindo seu cheiro, tão real que parece que você esteve ali ao seu lado. Ou ouvindo sua voz, clara e nítida, como se você estivesse falando com ela. Ou com a sensação de que vocês estavam juntos de verdade, vivendo momentos reais. Esses sonhos a deixam confusa, pois são tão vívidos, tão intensos, que por um breve momento ela acredita que tudo ainda pode ser vivido, que a realidade é diferente. Mas quando desperta para a dura realidade, percebe que você não está lá. E essa constatação é como um choque, um vazio que se torna ainda mais difícil de ignorar, uma dor que se intensifica com a ausência. Os anjos querem que você saiba, querida alma, que esses sonhos não são apenas fruto do acaso, da mera atividade cerebral. Eles são uma forma de comunicação espiritual, um chamado do universo, uma maneira de sua alma tentar se comunicar com ela, para que essa pessoa entenda que sua presença não pode ser apagada, que sua memória é indelével. O coração dela está tentando lhe enviar mensagens, mesmo que a mente tente resistir, mesmo que o orgulho a impeça de aceitar. É um clamor do seu eu mais profundo, uma verdade que não pode ser mais silenciada. E há algo ainda mais forte que os anjos estão revelando agora, algo que transcende a compreensão comum. Ela sente sua energia, mesmo à distância, mesmo sem contato físico. Muitas vezes, quando está distraída, envolvida em suas atividades diárias, ela pode sentir arrepios repentinos, uma sensação estranha, quase um pressentimento, como se você estivesse ali, por perto, em sua órbita. E a verdade é que, de certa forma, está. O vínculo entre vocês é tão intenso, tão poderoso, que transcende a presença física, as barreiras do espaço. Essa pessoa pode sentir sua vibração, sua força, sua essência, mesmo quando vocês não estão se comunicando, mesmo quando não há contato direto. Agora, o que os anjos querem que você compreenda é que essa pessoa está prestes a tomar uma decisão, um passo significativo. Ela não pode mais carregar essa saudade sozinha, esse fardo que a consome. Algo precisa mudar, algo precisa ser feito.
O universo está movendo as energias, alinhando os acontecimentos, criando as condições perfeitas para que, muito em breve, uma reaproximação aconteça. Um reencontro que pode mudar o curso de suas vidas. Os anjos dizem que o momento certo está sendo preparado minuciosamente, com carinho e sabedoria. Pode não ser hoje ou amanhã, mas essa pessoa está cada vez mais próxima de ceder à verdade que sempre esteve ali, mas que ela se recusava a aceitar. O peso da saudade está transformando seu medo em coragem, sua dúvida em necessidade, sua hesitação em urgência. É um processo de amadurecimento emocional que a está preparando para o que está por vir. E agora, eu te pergunto, querida alma, com toda a sinceridade do seu coração, se essa pessoa batesse à sua porta amanhã, inesperadamente, seu coração estaria pronto para recebê-la? Pense bem, querida alma. Reflita profundamente sobre essa pergunta. Porque o que está por vir pode mudar tudo. Pode redefinir o seu futuro e o futuro de vocês dois. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o Bab Setima. Escreva nos comentários. Eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Querida alma, a ausência que antes parecia suportável, um vazio que ela conseguia preencher com outras coisas, agora se tornou um fardo insustentável, um peso que a esmaga e a consome. Os anjos mostram que essa pessoa se sente presa em um dilema interno que a atormenta dia e noite. Ela quer te procurar, quer ouvir sua voz, sentir sua presença de novo, quer reviver os momentos que tanto a marcaram, mas algo dentro dela ainda hesita, ainda a puxa para trás. Pode ser o orgulho que a impede de admitir a verdade, o medo da rejeição, que a paralisa diante da incerteza, ou até mesmo uma profunda insegurança sobre como você reagiria, sobre o que ela encontraria ao se aproximar. Mas no fundo de sua alma, ela sabe, com uma certeza que a assusta, que precisa agir, porque a saudade já não é mais algo que pode ser ignorado ou reprimido. Há um detalhe crucial que os anjos revelam agora, algo que você talvez não saiba. Ela tem observado você mais do que você imagina, seja pelas redes sociais, onde ela busca por sinais em suas postagens e fotos, por amigos em comum, a quem ela discretamente pergunta sobre você, ou simplesmente sentindo sua energia de longe, uma conexão que transcende a distância física. Essa pessoa tenta se manter conectada de alguma forma, de um jeito sutil. Ela quer saber como você está, como sua vida tem se desenrolado. E mais importante, ela quer saber se você sente falta dela da mesma maneira, se a ausência dela ainda te afeta, se ela ainda ocupa um espaço em seu coração. E essa dúvida a atormenta, porque a possibilidade de que você tenha seguido em frente, de que tenha encontrado a felicidade sem ela, de que tenha apagado as memórias, a deixa profundamente inquieta. Os anjos mostram que essa pessoa se pergunta constantemente, em um ciclo vicioso de incerteza. Será que ainda tem um espaço no coração dela? Será que ela ainda pensa em mim como eu penso nela? Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas. Envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Agora, continuando a mensagem. O que está acontecendo agora no coração dessa pessoa é uma verdadeira batalha emocional, um conflito interno que a consome. Durante muito tempo, ela evitou confrontar seus sentimentos mais profundos, preferindo se distrair, se ocupar com outras coisas, ou simplesmente empurrar para debaixo do tapete tudo o que sentia por você. Mas os anjos mostram que o universo, em sua sabedoria e perfeição, está forçando essa pessoa a encarar a verdade.
a mergulhar nas profundezas de sua alma e aceitar o que ela sente. É um chamado irrecusável para a autoconsciência. E essa verdade, querida alma, é simples, mas poderosa. Ela não quer mais viver sem você. Ela pode ter tentado ignorar essa conexão, ter lutado contra ela com todas as suas forças, mas todas as tentativas de seguir em frente sem você fracassaram miseravelmente. Nenhuma outra pessoa, por mais que ela tenha buscado, conseguiu preencher o vazio que você deixou. Nenhuma outra relação conseguiu despertar nela a mesma profundidade, a mesma sintonia, a mesma paixão, porque o que vocês tinham era único, era especial, era raro, e agora ela entende isso como nunca antes, com uma clareza que a assusta. Os anjos mostram que essa pessoa está cada vez mais próxima de tomar uma atitude, de dar um passo definitivo. Ela tem sentido impulsos repentinos, quase incontroláveis, de te enviar uma mensagem, de te procurar, de tentar uma aproximação, de romper o silêncio que tanto a aflige. Mas algo sempre a segura, algo que a impede no último momento. O que ela mais teme, querida alma, não é a conversa em si, não é o que será dito, mas o que essa conversa pode significar, as consequências que ela pode trazer. Porque no fundo, ela sabe, com uma certeza que a faz tremer, que se você abrir a porta, se der uma chance, tudo pode mudar. A vida dela pode ser virada de cabeça para baixo, e ela não sabe se está pronta para isso. E essa mudança a assusta profundamente, porque significaria abandonar velhos padrões de comportamento, enfrentar seus próprios medos, abrir o coração de uma forma que nunca fez antes, e principalmente admitir que errou, que cometeu equívocos. Mas os anjos dizem que ela já não tem mais opção. Seu coração está clamando, implorando por você, e mais cedo ou mais tarde, ela será forçada a dar esse passo, a enfrentar essa verdade que tanto a consome. Agora, os anjos pedem que você se pergunte, com toda a honestidade do seu ser, se essa pessoa voltar, se ela bater à sua porta com o coração aberto, você estará pronta para perdoar. Perdoar, querida alma, não significa aceitar qualquer coisa, não significa esquecer o que aconteceu, ou permitir que o passado se repita. Perdoar significa, antes de tudo, liberar o peso do passado, as mágoas, as dores, as frustrações, para que, independentemente da decisão que você tomar, seu coração esteja em paz, livre de ressentimentos. É um ato de amor próprio e de libertação. Os anjos mostram que, para essa reaproximação acontecer da maneira certa, para que ela seja verdadeira e duradoura, a energia do perdão precisa estar presente, em ambos os lados. O que passou não pode ser mudado. As ações do passado são imutáveis. Mas o futuro, querida alma, ainda pode ser escrito com amor, com verdade, com compreensão e com a possibilidade de um novo começo. Se assim for o desejo de seus corações. E é exatamente isso que essa pessoa está começando a entender, de uma forma dolorosa, mas necessária. Ela está aprendendo, da maneira mais difícil, que as oportunidades não podem ser desperdiçadas, que o amor verdadeiro não aparece duas vezes da mesma forma, com a mesma intensidade e a mesma pureza. É uma lição valiosa que a está transformando. Querida alma, os anjos dizem que essa história ainda não acabou. Há um desfecho que está sendo escrito, uma nova página que será virada, e você tem um papel essencial, um papel de protagonista, nesse processo. Agora, feche os olhos por um instante, respire profundamente e imagine essa pessoa à sua frente, com o coração aberto. Qual é a primeira emoção que surge em seu coração? Esse sentimento, essa emoção primária, trará clareza sobre o que você realmente deseja, sobre o que sua alma anseia. A resposta que você encontrar em seu íntimo será essencial, um guia luminoso para os próximos passos que o universo está preparando para você. Querida alma, há algo dentro dela que se tornou impossível de silenciar, um clamor que ecoa em cada pensamento, em cada momento de quietude. A saudade cresceu tanto, atingiu uma proporção tão avassaladora,
que agora ultrapassa qualquer barreira, qualquer defesa que ela tenha tentado impor a si mesma. Os anjos mostram que nos últimos dias, essa pessoa tem sentido uma angústia profunda, uma inquietação que não sabe explicar, uma sensação de vazio que a acompanha por onde quer que vá. Ela se sente inquieta, como se estivesse sempre esperando algo, como se houvesse uma lacuna dentro dela que nada parece preencher. Ela tenta encontrar respostas, tenta entender por que esse sentimento não passa, não diminui, mas a verdade é que a resposta já está dentro dela, pulsando em seu coração. Ela sente sua falta de um jeito que nenhum outro amor, nenhuma outra experiência pode substituir. É uma verdade que a consome. Os anjos dizem que essa pessoa tem vivido momentos de profunda reflexão, de introspecção. Ela relembra cada conversa, revive momentos em sua mente como se estivessem acontecendo agora, e se pergunta incessantemente como tudo chegou a esse ponto de distância e silêncio. Há um arrependimento crescente em sua alma, um reconhecimento doloroso de que poderia ter feito diferente, de que deveria ter demonstrado mais, falado mais, se permitido sentir e viver mais intensamente. É uma carga pesada de "e se" que a atormenta. E há um detalhe importante que os anjos revelam agora, algo que tem sido uma fonte constante de angústia para ela. Ela sente que perdeu você. Esse pensamento, essa possibilidade, a assombra. Porque enquanto antes ela acreditava que poderia ter o controle da situação, que você estaria sempre ali, agora percebe que as coisas não estão mais em suas mãos, que a vida seguiu seu curso e que você pode ter se afastado definitivamente. E essa falta de controle sobre a situação é algo que a atormenta profundamente, que a tira do eixo. Ela começa a perceber, com uma clareza que a assusta, que você mudou, que não é mais a mesma pessoa que um dia esperou por ela, que talvez tenha se transformado, evoluído, encontrado a própria força. E, de certa forma, isso a assusta, porque significa que pode ser tarde demais para recuperar o que foi perdido, para reverter as escolhas do passado. A ideia de que você seguiu em frente a deixa em pânico. Os anjos revelam que essa pessoa tem observado sua energia de longe, de forma sutil, mas constante. Ela sente que algo dentro de você se transformou, que sua aura está diferente, mais luminosa. Talvez você tenha começado a se priorizar mais, a se valorizar de uma maneira que antes não fazia, a focar em seu próprio bem-estar. E essa mudança, querida alma, está impactando essa pessoa profundamente, fazendo-a questionar o próprio caminho e suas prioridades. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você respire fundo e se conecte com essa verdade poderosa. O que é seu de verdade nunca se perde. Agora, continuando a mensagem. Os anjos mostram que essa pessoa está cada vez mais perto de tomar uma atitude, um passo decisivo. É como se ela estivesse sendo empurrada pelo universo, por uma força maior, para enfrentar aquilo que tentou evitar por tanto tempo, para encarar a verdade que tanto a assusta. Mas há um obstáculo interno que precisa ser superado, um medo profundo que ainda a impede de agir plenamente. O medo. Ela tem medo de que você tenha seguido em frente, de que seu coração esteja ocupado por outra pessoa. Medo de que sua resposta não seja a que ela espera, que você a rejeite. Medo de que todo esse tempo, essa distância, tenha criado uma barreira intransponível entre vocês, algo que não pode ser mais desfeito. E os anjos dizem algo ainda mais forte, algo que a está impulsionando. Essa pessoa está prestes a colocar tudo à prova. Ela sabe, com uma certeza que a consome, que não pode mais viver nessa dúvida, nesse impasse entre o desejo de estar perto e o medo de tentar. Ela sente que precisa saber, de uma vez por todas, se ainda há um caminho para vocês dois, se essa conexão ainda tem uma chance de florescer. E quando esse momento chegar, querida alma, você precisa estar preparada, com o coração aberto para a verdade, seja ela qual for. Os anjos pedem que você reflita profundamente. O que você realmente quer para o seu coração, para a sua vida? Porque essa resposta, essa clareza interior, será a chave para tudo o que virá a seguir, para os próximos passos que o universo está preparando para você. Querida alma,
A saudade que a atormenta já não pode mais ser ignorada. Ela se tornou uma força avassaladora, impossível de ser contida. Algo dentro dela está clamando por uma resolução, por um fim a esse sofrimento silencioso. Ela está começando a entender que fugir desse sentimento, de sua ausência, não fará com que ele desapareça. Pelo contrário, a cada dia que passa, a ausência de você se torna um peso maior, uma dor que ela não consegue mais carregar sozinha. É uma verdade que a alcança em todos os momentos, em cada pensamento. Os anjos revelam que essa pessoa tem se sentido profundamente perdida, desorientada. Há uma confusão interna que a impede de enxergar claramente qual caminho deve seguir, qual atitude tomar. Ela tenta ocupar sua mente, tenta se convencer de que tudo ficará bem se apenas ignorar a falta que sente, se fingir que você não existe mais em sua vida. Mas essa ilusão não dura muito tempo. A realidade sempre a alcança. O universo tem enviado sinais constantes, mensagens sutis e intensas ao mesmo tempo, forçando-a, de forma irresistível, a confrontar essa verdade inegável. O que ela sente por você não acabou, não diminuiu, continua queimando em seu coração. E essa tomada de consciência não está acontecendo de forma leve, suave. Essa pessoa está sentindo um turbilhão de emoções, um verdadeiro caos interno. E dentro desse caos, há uma luta intensa entre o medo que a paralisa e o desejo avassalador de fazer algo a respeito, de se mover em sua direção. Os anjos mostram que, em muitos momentos, essa pessoa se pegou revivendo cenas do passado, sentindo sua presença mesmo sem você estar ali fisicamente. Pequenas coisas do dia a dia, objetos que a fazem lembrar de você, músicas que tocam de repente e trazem memórias, lugares que vocês frequentaram juntos. Tudo parece estar impregnado com a energia do que vocês viveram, e isso está começando a pressioná-la de forma incontrolável, a impulsioná-la a tomar uma decisão, a agir. Antes de continuarmos, compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Agora, continuando a mensagem. O que os anjos querem que você compreenda, querida alma, é que essa pessoa não pode mais fugir de si mesma, de seus sentimentos mais profundos. Tudo o que ela tentou fazer para silenciar esse sentimento, para abafá-lo, falhou miseravelmente. Não há mais como esconder o que está gritando dentro do seu coração, o clamor por sua presença. E é por isso que ela está prestes a se aproximar, a dar o passo que tanto tem evitado. Sim, os anjos mostram que o momento da verdade se aproxima. Essa pessoa sente que precisa te procurar, falar com você, entender se ainda há um espaço para ela em sua vida, se há uma chance de recomeço. Mas ao mesmo tempo, ela carrega um receio profundo, um medo que a consome. E se você não quiser mais? E se você tiver seguido em frente e não houver mais espaço para ela? Esse medo tem sido seu maior obstáculo, a âncora que a impede de avançar. Porque no fundo, essa pessoa não quer apenas conversar. Não quer apenas um desabafo. Ela quer uma confirmação, uma certeza de que ainda há um caminho possível para vocês, de que a conexão ainda existe e pode ser reacendida. Ela quer saber se, depois de tudo, vocês ainda podem se reencontrar de uma maneira verdadeira, autêntica, sem joguinhos. Mas há algo que os anjos pedem que você reflita, com toda a sinceridade do seu coração. Se essa pessoa voltasse agora, com o coração aberto e a alma vulnerável, você abriria seu coração para ela? Porque essa resposta, essa verdade em seu íntimo, determinará os próximos passos que o universo está preparando para ambos. A intensidade desse sentimento chegou a um ponto em que ela já não consegue mais esconder nem de si mesma. Mesmo quando tenta seguir sua rotina, se ocupar, algo dentro dela grita seu nome, pedindo para ser ouvido, para ser reconhecido. O desejo de te procurar, de se reconectar, está crescendo a cada dia. Mas ainda há algo que a impede de dar esse passo final. Os anjos mostram que essa pessoa sente medo. Não apenas medo de sua reação, de uma possível rejeição, mas medo do que essa reaproximação pode significar para a vida dela, para as verdades que ela terá que enfrentar. Porque ela sabe que, uma vez que tomar essa decisão,
Não haverá mais como voltar atrás. Não haverá mais como negar o que sente. Ela sente que, se te procurar, precisará estar disposta a abrir o coração de verdade, sem máscaras, sem jogos, sem defesas. E essa vulnerabilidade, essa exposição, é algo que a assusta profundamente. O universo tem colocado situações em seu caminho para que ela finalmente encare seus sentimentos, para que não possa mais fugir da verdade. Conversas que trazem seu nome à tona de forma inesperada, lugares que fazem lembrar de você, sonhos que parecem tão reais que, ao acordar, a deixam perdida por alguns instantes, sem saber onde está. Tudo isso está acontecendo porque essa pessoa precisa entender que não pode continuar vivendo nessa dúvida, nesse limbo emocional. Os anjos dizem que essa pessoa se questiona todos os dias, em uma agonia silenciosa. Será que ainda tenho tempo? Será que ainda posso recuperar o que foi perdido? Será que ela ainda me espera? E essa dúvida está pesando mais do que qualquer outra coisa em sua alma. Ela percebe que, ao te perder, perdeu também uma parte de si mesma, uma parte essencial de sua alma. E essa ausência se tornou um vazio que nada mais consegue preencher, uma dor que persiste. Antes de continuarmos essa mensagem, se você ainda não deixou seu comentário, escreva agora. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Esse ato fortalece a energia da conexão que os anjos estão trazendo até você. Agora, continuando a mensagem. Os anjos mostram que essa pessoa está se preparando para uma conversa decisiva, um acerto de contas com o próprio coração e com você. Ela já percebeu que precisa de respostas, que não pode mais adiar essa decisão, essa confrontação. E quando esse momento chegar, será essencial que você esteja conectada com a sua verdade, com o que seu coração realmente deseja. Os anjos pedem que você se pergunte, com toda a sinceridade, o que seu coração realmente deseja para essa conexão, para essa história? Porque quando essa pessoa aparecer, não haverá mais espaço para dúvidas ou incertezas. A verdade virá à tona. Essa é uma oportunidade de encerramento ou de recomeço. E essa escolha, querida alma, será sua. E os anjos estarão lá para guiar seu caminho. Querida alma, os anjos mostram que essa pessoa já não tem mais forças para lutar contra o que sente, para resistir ao clamor de sua alma. A saudade se tornou um fardo pesado demais para carregar, um peso que a sufoca e a consome. Cada dia longe de você apenas aumenta essa sensação de vazio, essa lacuna que nada parece preencher em sua vida. Ela percebe agora, com mais clareza do que nunca, que sua presença era uma luz em sua vida, um porto seguro, algo que talvez não tenha valorizado no momento certo, mas que agora se mostra inestimável. Ela se sente em um conflito interno avassalador. Parte dela quer simplesmente correr até você, sem pensar nas consequências, dizer tudo o que sente, implorar por uma nova chance, por um recomeço. Mas a outra parte, a parte dominada pelo medo, ainda está tomada pela incerteza. Medo de que você tenha seguido em frente. Medo de que seu coração esteja ocupado por outra pessoa. Medo de que sua resposta não seja a que ela espera, que você a rejeite. Medo de que tudo o que imaginou como possibilidade de reencontro tenha se tornado apenas um sonho inalcançável, uma miragem distante. Os anjos revelam que essa pessoa já ensaiou inúmeras vezes o que poderia dizer a você. Ela imagina diálogos inteiros em sua mente. Pensa em formas de se explicar, de justificar seus erros, suas ausências, seus silêncios. Ela busca maneiras de se redimir, de mostrar o quanto você é importante. Mas cada tentativa de planejar essa conversa termina no mesmo ponto, no mesmo impasse. O medo avassalador da sua reação, do que você poderia dizer ou fazer. E é esse medo que a mantém estagnada, paralisada, presa em um ciclo de inação e arrependimento. Mas há algo que os anjos querem que você compreenda, querida alma. Essa pessoa não pode mais evitar o inevitável. O universo está agindo, pressionando, criando situações para que ela não tenha mais como fugir dessa decisão, dessa verdade que a consome. Os sonhos vívidos, as lembranças insistentes, os encontros inesperados com coisas que a fazem lembrar de você de forma tão intensa. Tudo isso faz parte de um plano maior,
de uma orquestração divina para que ela finalmente enfrente a verdade e tome uma atitude. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu libero o passado e estou pronta para o que o universo trouxer. Esse ato é uma forma de abrir seu coração para as bênçãos que estão chegando. Agora, continuando a mensagem. Os anjos mostram que essa pessoa está muito mais próxima de um passo decisivo do que imagina. O silêncio que a envolvia está se tornando insuportável. Uma tortura emocional. A necessidade de ouvir sua voz novamente, de sentir sua energia, de ter você por perto, cresce de forma incontrolável, a ponto de consumi-la por completo. Ela pode estar hesitante agora, pode ainda estar lutando contra seus medos, mas em breve será tomada por uma coragem repentina, uma força que a impulsionará. Algo dentro dela despertará, uma chama acenderá, e esse despertar a levará, de forma irresistível, até você. A questão que os anjos trazem para a sua reflexão é: quando isso acontecer, quando ela chegar até você, seu coração estará pronto para ouvir o que ela tem a dizer, para acolher a verdade que ela trará? Porque essa conversa, querida alma, tem o poder de mudar tudo, de redefinir o curso de suas vidas e de sua conexão. Querida alma, os anjos revelam que essa pessoa está à beira de um momento decisivo, um ponto de virada que redefinirá o curso dessa conexão. A saudade que antes era apenas um incômodo, uma leve pontada no coração, agora se tornou um peso insustentável, um sentimento que a acompanha em cada pensamento, em cada detalhe do seu dia, em cada respiração. Ela não pode mais fugir disso, não há mais como negar essa verdade que a consome. Algo dentro dela pede por um desfecho, por uma resposta clara, por uma ação definitiva que ponha fim a essa angústia. Os anjos mostram que nos últimos dias, essa pessoa tem sentido a sua energia de uma forma ainda mais intensa, quase palpável. É como se você estivesse ao lado dela, como se a presença da sua alma estivesse ali, em sua órbita, lembrando-a do que ela já sabe, mas ainda não teve coragem de admitir completamente. Ela precisa de você. Sua presença é essencial em sua vida. Ela tem se questionado repetidamente, em um ciclo vicioso de dúvidas. Será que ainda há tempo? Será que ainda há espaço para uma conversa? Para um reencontro? Para um recomeço? Será que ela ainda me quer? Essa dúvida a acompanha em todos os momentos de silêncio. Quando se deita para dormir, você é o último pensamento que invade sua mente, o último rosto que ela vê antes de pegar no sono. Ao acordar, a sensação de vazio é a primeira coisa que sente, um lembrete doloroso da sua ausência. Os anjos dizem que essa pessoa sente que já perdeu muito tempo, que deixou as oportunidades escaparem entre os dedos. Ela percebe que esperou demais, que se prendeu ao medo, ao orgulho e às dúvidas, e agora teme, com uma angústia profunda, que tenha deixado passar a última chance de corrigir seus erros, de reconquistar seu lugar em sua vida. Mas ao mesmo tempo, há uma força dentro dela que começa a superar esses medos, uma coragem que está florescendo. O universo tem enviado sinais cada vez mais claros, mais insistentes, para que ela entenda que chegou o momento de agir, de tomar uma atitude. Talvez ela tenha ouvido seu nome em uma conversa aleatória, em um lugar inesperado. Ou visto algo que a lembrou de você de maneira tão forte que pareceu um chamado, um convite do destino. Ou então, sentiu um aperto no peito, um frio na barriga, uma vontade incontrolável de te procurar, mesmo sem entender exatamente o motivo, apenas seguindo um instinto. Antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: o tempo certo do universo se manifesta na minha vida. E esse ato ajuda a alinhar sua energia com a verdade que os anjos estão trazendo até você. Agora, continuando a mensagem. Essa pessoa sente que está chegando a um ponto onde não há mais como adiar, como postergar essa decisão crucial. Ela precisa saber se ainda existe um caminho, se ainda há algo a ser vivido entre vocês, se essa história ainda pode ter um novo capítulo. E quando esse momento chegar, querida alma, tudo o que foi sentido em silêncio, tudo o que foi reprimido, tudo o que ficou pendente entre vocês virá à tona, de forma avassaladora e sem filtros. Os anjos pedem que você esteja pronta,
com o coração aberto e a alma preparada para a verdade, porque essa conversa será um divisor de águas, um ponto de não retorno que definirá o futuro de vocês, querida alma. Os anjos dizem que o momento que essa pessoa tem adiado por tanto tempo, o momento da verdade, está muito próximo. Ela sente, com uma clareza que a consome, que não pode mais ignorar o chamado que ecoa incessantemente dentro do seu coração. As dúvidas, os medos, as inseguranças que a impediram de agir até agora começam a perder força, a se dissipar diante da necessidade incontrolável de se conectar com você novamente, de reatar essa ligação que tanto a aflige. Ela pode não ter falado ainda, pode não ter proferido uma única palavra, mas sua alma, seu eu mais profundo, já tomou uma decisão. A energia que os anjos mostram é de alguém que está prestes a se mover, a dar um passo que pode mudar tudo, que pode redefinir o curso de suas vidas. E essa mudança não vem apenas do desejo de amenizar a saudade, de aliviar a dor da ausência, mas de uma compreensão muito mais profunda e dolorosa. Ela nunca deveria ter se afastado, nunca deveria ter permitido que essa distância se instalasse. Essa pessoa entendeu, com uma clareza que a assusta, que sua ausência não trouxe paz, não trouxe alívio. Pelo contrário, tornou sua vida um emaranhado de lembranças, de arrependimentos e de perguntas sem resposta, um labirinto emocional do qual ela não consegue mais sair. Ela percebe agora que o que sentia por você não era um sentimento passageiro, não era algo que poderia ser substituído ou esquecido com o tempo. A ligação entre vocês é real, intensa e inegável, um elo que transcende a compreensão comum. Os anjos mostram que dentro dela há um desejo genuíno de se redimir, de corrigir o passado, de explicar tudo o que ficou sem explicação, de corrigir erros, de dizer o que deveria ter sido dito há muito tempo, quando ainda havia tempo. Mas junto com esse desejo vem a incerteza, a grande pergunta que a atormenta. Será que você ainda quer ouvi-la? Será que seu coração ainda tem espaço para ela? Ela tem medo de que, ao tentar se aproximar, descubra que já é tarde demais, que o tempo apagou qualquer chance. Medo de que seu coração não tenha mais espaço para ela, que a porta esteja fechada para sempre. Medo de que o tempo tenha apagado qualquer chance de um recomeço. Esse medo a faz hesitar, mas não mais a ponto de impedi-la de agir. A necessidade de se reconectar é maior do que qualquer receio. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. O que é verdadeiro sempre encontra seu caminho. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.